Vamos virar a ampulheta. Quando pensamos na mitologia grega, quase sempre imaginamos Zeus sentado em seu trono, lançando raios do alto do Olimpo, enquanto os outros deuses governam o mundo ao seu lado. É uma imagem tão conhecida que parece natural acreditar que sempre foi assim. Mas existe uma pergunta que poucas pessoas fazem: quem governava o universo antes de Zeus? A resposta nos leva a uma época muito mais antiga, quando o céu ainda não era comandado pelos deuses olímpicos e o destino do mundo estava nas mãos de seres tão poderosos que até os próprios deuses aprenderam a temê-los. Eles eram conhecidos como os Titãs, e entre todos eles havia um nome capaz de provocar medo até dentro da própria família: Cronos. Muito antes dos homens construírem cidades ou navegarem pelo mar, os gregos acreditavam que o universo havia nascido do caos, uma força primordial que existia antes de qualquer ordem. Desse vazio surgiram Gaia, a Terra, e Urano, o céu. Juntos, deram origem a uma nova geração de seres gigantescos, poderosos e praticamente impossíveis de derrotar. Nasciam ali os Titãs. Durante muito tempo, Urano governou todas as coisas. Mas havia um problema. Ele temia os próprios filhos. Acreditava que um dia seria derrotado por eles e, para impedir que isso acontecesse, passou a aprisioná-los nas profundezas da terra, causando um sofrimento constante a Gaia. Cansada de assistir aos próprios filhos sendo condenados sem motivo, Gaia decidiu agir. Ela criou uma enorme foice de adamante e procurou alguém disposto a enfrentar o pai. Apenas um aceitou: Cronos. Na calada da noite, enquanto Urano descia para encontrar Gaia, Cronos saiu das sombras. Com um único golpe, derrubou o próprio pai e tomou o controle do universo. Foi a primeira grande revolução da mitologia grega. Mas a vitória trouxe consigo um problema inesperado. Assim como Urano, Cronos também recebeu uma terrível profecia. Um de seus filhos o derrubaria do trono. No início, ele acreditou que poderia evitar esse destino. Afinal, já havia visto como uma profecia podia destruir um império. Bastava impedir que seus filhos crescessem. Sempre que sua esposa, Reia, dava à luz, Cronos fazia algo que parecia impossível até mesmo para um deus. Ele engolia o próprio filho. Primeiro veio Héstia, depois Deméter. Em seguida, Hera, Hades, Poseidon, um após o outro. Todos desapareceram dentro do próprio pai antes mesmo de conhecerem o mundo. Imagine assistir ao nascimento de um filho sabendo exatamente o que acontecerá nos próximos segundos. Reia viu essa cena se repetir tantas vezes que começou a acreditar que jamais conseguiria salvar qualquer um de seus filhos, até que nasceu o sexto bebê, Zeus. Naquela noite, Reia tomou uma decisão que mudaria toda a história da mitologia. Em vez de entregar o recém-nascido a Cronos, ela o levou secretamente para a ilha de Creta. Lá, Zeus cresceu escondido em uma caverna, protegido por ninfas e alimentado, segundo algumas versões do mito, pelo leite da cabra Amalteia. Mas havia outro problema. O choro de um bebê poderia denunciar seu esconderijo. Então guerreiros conhecidos como curetes passaram a bater suas lanças contra os escudos sempre que Zeus chorava, fazendo tanto barulho que Cronos jamais descobriu onde o filho estava. Enquanto isso, o rei dos titãs continuava acreditando que havia derrotado o destino. Os anos passaram, Zeus cresceu, ficou mais forte, mais inteligente e nunca esqueceu aquilo que Cronos havia feito com seus irmãos. Quando finalmente chegou o momento do confronto, Zeus não partiu imediatamente para a guerra. Primeiro, precisava recuperar sua família. Com a ajuda da deusa Metis,
preparou uma bebida capaz de obrigar Cronos a devolver tudo aquilo que havia engolido. Um a um, seus irmãos voltaram à luz: Héstia, Deméter, Hera, Hades, Poseidon. Agora, pela primeira vez, os filhos de Cronos estavam reunidos, mas recuperar os irmãos era apenas o começo. O verdadeiro desafio ainda estava por vir. Os titãs continuavam dominando o universo, e nenhum deles pretendia entregar o poder sem lutar. O conflito que se seguiu ficou conhecido como Titanomaquia. Durante 10 anos, o céu, a terra e os mares foram palco de uma guerra tão devastadora que os gregos acreditavam que o próprio universo quase deixou de existir. Montanhas eram arrancadas do chão, rochas gigantes cruzavam o céu, relâmpagos iluminavam batalhas que pareciam não ter fim. Era uma guerra entre deuses, mas nem mesmo Zeus conseguiria vencer sozinho. Guiado por Gaia, ele libertou criaturas que haviam sido aprisionadas havia incontáveis eras: os Ciclopes e os Hecatônquiros, gigantes de 100 braços e 50 cabeças, capazes de lançar centenas de pedras ao mesmo tempo. Em agradecimento pela liberdade, os Ciclopes forjaram 3 presentes que mudariam a história. Para Zeus, criaram o raio. Para Poseidon, o tridente. Para Hades, o elmo da invisibilidade. Com essas novas armas, a guerra mudou completamente. Os titãs começaram a perder terreno. Cronos percebeu tarde demais que estava vivendo exatamente a mesma história de seu pai. Tentou impedir o destino. Acabou tornando o destino inevitável. Quando a batalha finalmente terminou, Zeus venceu. Os titãs derrotados foram lançados ao Tártaro, uma prisão tão profunda que ficava muito abaixo do próprio mundo dos mortos. Para garantir que jamais escapassem, Zeus colocou os Hecatônquiros como guardiões daquele lugar. Foi somente depois dessa vitória que os deuses olímpicos passaram a governar o universo. Mas existe um detalhe curioso. Se Cronos nunca tivesse tentado escapar da profecia, talvez Zeus jamais tivesse se tornado rei. Os gregos pareciam acreditar que lutar contra o destino era justamente o que fazia o destino acontecer. Talvez seja por isso que essa história continue tão atual. Quantas vezes tentamos controlar absolutamente tudo, planejar cada detalhe, evitar qualquer risco, impedir mudanças e, sem perceber, acabamos criando exatamente o problema que queríamos evitar. Cronos não foi derrotado apenas por Zeus, foi derrotado pelo medo. O medo de perder o poder, o medo do futuro, o medo de uma profecia. No fim, não foram os raios de Zeus que destruíram o reinado dos titãs.